caros amigos. Esta é mais uma oportunidade para conversarmos. Este é mais um momento ao qual nós chamamos de Comunhão no Lar, uma iniciativa da DED, da Comunhão Espírita de Brasília. Nesses momentos, nós tiramos alguns minutos para nos liberar das preocupações mais bobas do dia a dia, de coisas que nos tiram a paz e tentamos, com todo cuidado, nos elevar a Deus, nos elevar até a alta espiritualidade, agradecendo primeiro por estarmos aqui na Terra, essa escola em que alunos repetentes como nós têm a cada dia que nasce uma nova oportunidade de se exercitar, uma nova oportunidade de melhorar pensamentos, sentimentos e ações. Então, nós começamos agradecendo a Deus, estar mais uma vez matriculados nessa bendita escola Terra, e ainda agradecemos mais por estarmos desta vez banhados pela luz da doutrina espírita, que é amor, que é caridade. A doutrina espírita nos abre novas formas de sentir a encarnação. A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus e, sem dúvida, talvez nós que não tenhamos nascido em lares espíritas, talvez nós tenhamos mais condições de sentir a grande consolação que vem quando a doutrina nos abençoa, quando nossos olhos são abertos e que vão, desse jeito, nos ajudando a trilhar novos itinerários. Talvez para nós seja mais fácil entender a diferença que faz a doutrina espírita na nossa encarnação. As nossas maiores angústias, as nossas maiores ansiedades vão se diluindo e nós vamos tirando de nosso peito toda a aflição, colocando a serenidade que tantas vezes ansiamos. O conhecimento que a doutrina espírita nos traz não é qualquer tipo de conhecimento. É um tipo de conhecimento que, sim, no começo entra pelo intelecto, mas deve descer até os nossos corações. É um tipo de conhecimento que vai nos curando de angústia, de ansiedades, das maiores dificuldades que todos carregamos. É um conhecimento que realmente liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade para nós está na bendita doutrina espírita. Ela está ao nosso alcance, mas é preciso que façamos alguns esforços para acessá-la. A partir do momento que começamos a nos esforçar, recebemos sempre a ajuda de nosso espírito protetor, a ajuda de espíritos que estão conosco para que possamos evoluir um pouco mais. Bendita doutrina espírita, quanta luz traz ao nosso dia a dia, quanta luz faz na escuridão dos nossos preconceitos, da nossa dificuldade de amar. E assim, aprendendo, tentando refletir, tentando digerir a doutrina, nós vamos fazendo com que a pequena chama que dormita em nosso íntimo há tantas encarnações vá aumentando, vá crescendo,
para que nós possamos caminhar um pouco mais na direção de Deus, na direção de suas leis, e dessa forma, e apenas dessa forma, na direção da felicidade real. A felicidade real que não tem nada a ver com o que é visível. A felicidade real que não tem a ver com o acúmulo de bens materiais, com a busca de prestígio social ou com tantas outras buscas que fazemos, parecendo aquele náufrago que tenta matar sua sede tomando água do mar. A doutrina espírita nos ajuda a entender que a busca precisa ser interna. A busca precisa ser na nossa progressiva espiritualização. E nós vamos tendo ajuda. A cada pequeno passo que damos, esses nossos amigos espirituais nos amparam, nos ajudam a caminhar. Bendita doutrina que tira de mim os maiores medos ou o maior medo da humanidade, que é o medo em relação à chamada morte. O Espiritismo vem e mata a morte. Sabemos hoje que a morte, como nos era desenhada, não existe. Sabemos agora que, uma vez criados por Deus, jamais deixaremos de existir. E esse conhecimento vai nos tratando intimamente. Esse conhecimento vai nos fazendo sentir a realidade de sermos todos, absolutamente todos nós, filhos amados de Deus. Essa certeza vai nos trazendo uma serenidade imensa. Essa certeza vai nos trazendo uma leveza que nos ajuda a passar pelas provas naturais ao mundo de provas e expiações. Bendita doutrina espírita, que traz para nós todas as ferramentas necessárias a um novo olhar, a um novo gesto, a novas ações e, especialmente, a novos sentimentos. Nós vamos nos modificando e, a cada pequeno passo que damos em direção à luz, a luz se faz em nós, aumentada pela bendita misericórdia divina que a ninguém deixa de lado. Nós começamos a ver que o amor divino é um amor, para nós hoje em dia, ainda difícil de entender, mas já temos condições de senti-lo em nós quando começamos a evoluir. Esse amor que não é o nosso amor, esse amor que não é egoísta, esse amor que não pede nada em troca, esse amor que é perdão, esse amor que é, sem sombras de dúvida, um acolhimento carinhoso de nossas almas, que vão se curando e vão se melhorando a cada dia. Essa é a bendita doutrina espírita. Que mudanças podemos fazer quando nos convertemos à doutrina? Há 2 passos diferentes. Nós, assim que conhecemos a doutrina, costumamos ficar maravilhados com ela, porque realmente é uma maravilha, e fazemos então a adesão. A adesão é quase imediata. Nós nos sentimos deslumbrados. Nós intuímos que essa doutrina vai nos curar nossos relacionamentos, curar as nossas dificuldades. É preciso um tempo que varia enormemente entre cada um de nós. É preciso depois darmos o segundo passo. Além da adesão, precisamos fazer
a nossa conversão. E esse é um processo um pouco mais longo, esse é um processo um pouco mais difícil, mas também para o qual não nos falta apoio, não nos faltam companhias de luz que vão nos ajudando na nossa conversão. A gente lembra daquela passagem maravilhosa de Paulo, à porta da cidade em que ele buscava Ananias, quando é mostrada a ele a enorme luz de Jesus, quando ele, cego pela luz de Jesus, cai do cavalo, quase que imediatamente responde: Senhor, o que queres de mim? Nesse momento, ele começa a sua adesão aos ensinamentos do Mestre Jesus. Logo depois se sente com a necessidade de isolamento, fica por 3 anos trabalhando no deserto e durante esses 3 anos vai trabalhando a sua conversão. É nesse momento no deserto em que Paulo tem experiências maravilhosas ao estudar a doutrina, que ele vai se construindo, largando o homem velho, construindo o homem novo. É um processo lento, é um processo às vezes doloroso, mas especialmente é um processo que exige de nós vontade, perseverança. E ali naqueles 3 anos, Paulo faz grande parte da sua conversão e depois continua esse processo, que é um processo longo, é um processo que demanda normalmente várias encarnações, mas é um processo que nos felicita a cada dia. Quando eu disse que esse processo depende também da nossa vontade, além de tempo, a gente lembra da questão de número 909 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos seres de luz se seríamos capazes de trabalhar nossa própria encarnação. Recebe como resposta que, com certeza, cada um de nós tem ampla condição para evoluir, para se trabalhar, mas que muitas vezes o que nos falta é a vontade, a força de vontade. Colocamos tanta energia em tantas situações diárias, em tantas situações efêmeras, em tantas situações que em pouco tempo, ao serem olhadas, mostram que não tinham tanto valor. E esquecemos de colocar a nossa vontade no que realmente importa. O que realmente importa é fazer com que essa pequena luz que Deus, ao nos criar, depositou no nosso espírito, vá se tornando a cada dia uma luz maior. É a nossa evolução, a nossa espiritualização, a nossa pacificação. É o momento em que deixamos o orgulho e o egoísmo a cada dia um pouco menores. É o momento em que nos desarmamos, o momento em que entendemos que não estamos aqui para competir com ninguém, mas que estamos aqui, mais uma vez, para aprender a cooperar, para aprender a amar, sem a ninguém discriminar. É essa a chama, é essa chama que precisa ser alimentada, a chama que vai nos fazer mansos e pacíficos, a chama que vai nos fazer entender que realmente fora da caridade não há salvação. E nós começamos a aproveitar o tempo. O tempo é o grande remédio divino,
que precisa ser aproveitado. Esse tempo que estamos aqui na Terra precisa ser aproveitado o máximo possível. Não podemos nos distrair, como diz a querida Joana de Ângeles. A cada vez que a gente vem para cá, planos sempre benéficos, sempre de melhoria, são traçados para nós. Banhados em carne, muitas vezes banhados também em orgulho e egoísmo, costumamos nos distrair. Que nós possamos nos distrair cada vez menos, que possamos, nesse processo de conversão à doutrina espírita, à doutrina do Cristo, que nós possamos andar um pouco mais atentos, atentos ao que estamos fazendo com esse tempo maravilhoso que nos é dado aqui no planeta Terra, nessa escola bendita. Essa escola bendita que vai se melhorando aos poucos a cada dia em que um de nós também se melhora. Nós vamos aproveitar agora a encarnação para nos converter, para ter uma consciência reencarnatória. Não apenas o conhecimento sobre a reencarnação, mas moldar a partir desse conhecimento uma consciência reencarnatória. Uma consciência que me faz a cada dia entender que tudo, absolutamente tudo que me acontece é oportunidade de crescimento, é oportunidade de trabalho íntimo. Nós vamos caminhando imensamente felizes, imensamente gratos à bondade divina que no tempo certo nos mandou a bendita doutrina espírita. Vamos nos surpreendendo. De vez em quando caímos em nós porque conseguimos ver que pequenos comportamentos cristãos já estão fazendo parte da nossa rotina. Isso nos traz alegria, serenidade, isso nos traz a cada dia mais proteção. É preciso nos abrir para que a proteção chegue. E eu me abro para que essa proteção chegue a cada dia em que me torno um pouco mais cristã. Ser cristão no mundo atual, como sempre, aliás, aconteceu, não é fácil. Ser cristão é algo muito mais profundo do que costumamos entender. Mas nós já conseguimos dar pequenos passos, já conseguimos, mesmo com o nosso entendimento ainda tão incipiente, entender que um cristão não discrimina nenhum dos seus irmãos. Já podemos entender que um cristão trabalha diariamente para tirar de si a indiferença pelo sofrimento daqueles que nós ainda infantilmente chamamos de outro, porque não existe o outro, não existe o que vive longe, que vive diferente de nós, que pensa diferente de nós. Esse também é igual, esse também é nosso irmão, esse também é filho amado de Deus. Somos todos de uma mesma família, somos todos irmãos, filhos amados de Deus. E aproveitando o tempo, esse remédio divino, tornando a nossa consciência uma consciência que se modela diante dos ensinos do Cristo, nós vamos, com certeza, caminhar bem mais leves, bem mais serenos, como bons alunos, que após muitas repetições, agora, pelo menos, se propõem a aprender um pouco mais na bendita escola chamada Terra.
que possamos usar esse conhecimento maravilhoso que a doutrina nos traz para o trabalho necessário, nos fazer a cada dia um pouco mais dignos de sermos tão amados por Deus. E nesse momento possamos respirar profundamente e trazer para o nosso íntimo a bondade e a misericórdia divinas. Se conosco, Jesus, graças a Deus.